Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e hoje eu quero conversar com vocês onde que o brasileiro erra ao pensar em prosperidade, ao pensar em vencer na vida. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês é se inscrevam no canal, assinem as notificações ah, e bora para o vídeo em si. O que que acontece? Por que que o brasileiro tem dificuldade em prosperar? E a primeira coisa é muito simples. O primeiro motivo é muito simples, porque ele não quer aprender a ler e escrever e interpretar texto. Primeiro ponto. Segundo ponto que faz com que o brasileiro não prospere, ele não tem uma noção histórica do que é ser brasileiro. O primeiro é evidente. ah, Você pega pessoas que são incapazes de ler e escrever corretamente, de compreender a própria língua, que não têm uma noção, posso dizer, dos seus principais autores, e eu posso dizer isso porque, né, sou professor de língua, estou atuando como professor de língua portuguesa esse ano. E nesses 3 meses, na verdade 2, eu comecei a dar aula dia 26/3, nesses 2 meses que eu estou atuando como professor de língua portuguesa, é complicado, viu? É complicado. Então, a massa brasileira, e eu digo isso porque é geral, lidando com adolescentes e com pessoas mais velhas, com pessoas que, né, querem falar de Bíblia, querem discutir de política, são incapazes de escrever corretamente. São incapazes de escrever corretamente. Então, se o cara é incapaz de escrever corretamente uma frase, um texto, alguma coisa, como é que ele quer discutir coisas mais profundas? Tipo, tem erro que dá para levar em consideração. Eu não sou polícia da língua portuguesa, isso é verdade. Mas quando você erra demais para escrever um texto com 60, 70 palavras e você erra 20 palavras, tem alguma coisa errado. Então, como é que você, sem se escrever direito, sem se expressar direito na sua própria língua, você quer discutir algo profundo na sua própria língua? Primeiro erro do brasileiro, ao querer discutir, ao querer falar de prosperidade, de falar de vencer na vida disso, é a capacidade de se expressar. E eu falo porque o bagulho tá louco, pra não dizer outra coisa. O bagulho tá louco, porque, né, dá medo. Eu fico assustado. Então o primeiro ponto é esse. O segundo é a noção histórica. Se somos incapazes de ler e escrever corretamente, de nos expressar corretamente, quanto mais saber de onde viemos. E claro que a conceituação histórica, ela passa a ser um pouco mais, né, bem mais complicada, porque se o primeiro ponto a gente já está ruim, o segundo ponto se torna pior. Então, o brasileiro, ele não tem noção histórica, ele não sabe a própria história geral, né? E isso faz com que qualquer coisa sirva. Para um marinheiro que não sabe para onde ir, nenhum vento é favorável. Opa, como assim, professor? Para um marinheiro que não sabe para onde ir, nenhum vento será favorável para ele. Então, o que que acontece? A história, ela é uma matéria, ou estudar história é uma coisa importante, porque ele te dá uma noção de saber quem você é, como você está inserido no contexto que você vive, né. Eu sou um brasileiro no século XXI, nasci em 90, viemos de diversas crises, contextualização, inserção de internet, mudança na percepção de ponto. Eu consigo fazer isso por quê? Porque, cara, eu conheço um pouco de história. O mínimo para poder falar alguma coisa. Só que a maior parte dos brasileiros não tem essa noção. Então, por exemplo, se eu perguntar hoje do que é o PT, o que é o PT, para aqueles que para aqueles que estudam um pouquinho, sabem que é um partido extremamente corrupto. Se você pegar para boa parte da molecada hoje, na cabeça deles é meme. É um partido que só tem gente velha, né?
E assim, então, para mim é um partido extremamente corrupto. A percepção que eu tenho, por exemplo, do PT. Pra molecada é o partido do meme, é o partido de gente velha, é um partido que não tem representação jovem. Só que, por exemplo, se você parar para perguntar por que o PT se tornou tão grande, aí você vai para as bases do PT, para o PT lá de 1980. Estou falando de 50 anos atrás, né? 1980, né? Final da ditadura do regime militar. Você vai ter muitos intelectuais que contribuíram ou fizeram parte da fundação do PT ou contribuíram. Então, quando você olha para o PT da década de 80, de 90, parte do 95, ele foi construído por intelectuais de esquerda, de extrema esquerda, inclusive. A partir dos anos 2000, é que ele passa, de 2002 para frente, é que ele passa a ser conhecido como Partido da Corrupção. Mas eu só consigo dizer isso para você, por exemplo, nesse vídeo, porque eu tenho uma noção histórica do que é o PT, do que foi o PT. Se a pessoa ela não tem essa noção histórica, se ela não tem essa percepção, e assim, eu peguei como exemplo o PT, que mudou sua percepção, a percepção ela é mudada em 3 gerações, pelo menos 4 gerações. Mas isso é com qualquer coisa, é com qualquer coisa, entende? Então, essa falta de percepção, por exemplo, para um partido político, se as pessoas têm dificuldade de entender um partido político, imagina os outros 200 que nós temos no Brasil. Como é que vamos discutir centrão? Como é que vamos discutir a chamada extrema direita? Porque boa parte dos idiotas que falam de partidos de extrema direita não tem a mínima ideia do que é um partido de direita. Não tem a mínima ideia, não tem a mínima percepção do que é um partido de esquerda, né? Então, é muito curioso, é engraçado você discutir com alguma pessoa que não tem. E aí eu volto para o início do vídeo com aquilo que eu disse. Então, quais são as 2 coisas que fazem com que a pessoa não tenha, ou que faça o Brasil não caminhar para frente? O problema não é falta de dinheiro, o problema não é falta de dinheiro, o problema é a falta de compreensão e leitura da própria língua e percepção histórica. Cara, boa parte de nós, isso incluo eu, somos incapazes de dizer nomes dos grandes escritores, nomes dos grandes historiadores, grandes dos filósofos. Eu digo isso porque na minha cidade surgiu um jornalista, teve um jornalista que ele ajudou a definir a data do descobrimento do Brasil, em 1940 e pouco, 50. Eu não sabia disso, eu fui descobrir pouco tempo atrás, de um jornalista historiador, que ele fazendo suas pesquisas, um jornalista alemense, ele mostrou que a data do descobrimento do Brasil não foi aquela que era, né, dita, estabelecida. Ele deu bases, né, e isso, para isso ele teve que voltar em documentação antiga, teve que olhar o tempo, a descrição, fazer toda uma análise exegética para mostrar, ó, para provar a tese dele. E eu, como lemense, não sabia disso. E boa parte dos alimentos não sabem disso, né. Então a falta de noção histórica, ela faz com que você não saiba para onde você vai. Para um marinheiro que não sabe para onde vai, nenhum vento será favorável. E aí o que acontece? Como é que vamos falar de prosperidade? Adianta você dar dinheiro para uma pessoa ignorante? Não, ela vai gastar tudo do mesmo jeito. Quantos jogadores de futebol venceram na vida, ganharam milhões, depois de 5 anos de futebol, perderam tudo de novo, morreram na miséria? Você pode contar em números. Uma pessoa ignorante com dinheiro não vai para lugar nenhum, entende? E você pega boa parte desses jovens aí que estão se tornando youtubers, né, você vê MCs, um bando de gente idiota que tá ganhando rios de dinheiro, mas, pô, não tem uma noção histórica de quem ele é, não sabe, não tá investindo o dinheiro dele no lugar correto, né? E pouco importa porque, né, eu quero viver hoje. Hoje para mim é o que importa. E aí a pessoa vive assim e destrói toda uma geração, destrói toda uma, né? E chega no fim da vida, ou talvez nem chega no fim da vida, né? Nem chegue lá nos seus 70, 80 anos, nem vai chegar, né? Porque vai comprar um carro super potente, vai bater no primeiro poste que vê. Essa é a geração. Então, a falta de noção histórica faz com que nós não percebamos como que as coisas andam. E aí fica difícil estabelecer um critério de prosperidade. Simples assim.
Desde já, é o que eu queria dizer. Muito obrigado por tudo. E seriam isso. Um abraço e a Adolfo Eucleiro à disposição.